Olá, você está assistindo agora a retrospectiva 2013 da TV Gaspar. Nós vamos falar sobre os principais fatos que aconteceram este ano, aqui em companhia do jornalista Alexandre Melo, do Jornal Metas, e também do nosso apresentador Jerry de Oliveira, que era o apresentador do TV Gaspar no esporte e também é comentarista esportivo. Eu quero dar as boas-vindas a vocês e agradecer pela participação no nosso programa, a primeira retrospectiva completa do ano de 2013 feita pela TV Gaspar. Bom, então vamos começar pelo primeiro do ano. A primeira reportagem do ano foi a posse do prefeito reeleito, o prefeito Celso Zucchi e sua vice Mariluce, e também dos 13 vereadores. Gaspar começou então uma nova legislatura com vereadores a mais do que na legislatura anterior. E começou também com um clima de certa insegurança jurídica com relação à posse do prefeito Celso Zucchi e da Mariluce, porque eles assumiram com base em uma liminar. Eles tinham contra eles um processo em andamento de cassação da sua candidatura, que ocorreu durante a eleição de 2012. Então, Gaspar começou ainda sem saber ao certo se o seu prefeito ia ser o seu prefeito pelos próximos 4 anos, e que foi uma decisão que ocorreu ao longo do ano, quando o TRE de Florianópolis julgou o recurso da coligação do prefeito Celso Zucchi. Foi um resultado que foi acompanhado bem de perto pela mídia, né, Alexandre? Momento aí de muita indefinição, né, da situação política do município, muito próximo ali da posse, acho que faltando uns 10 dias, 8 dias, né, para a posse, conseguiu uma liminar que acabou revertendo, né, a situação, e o prefeito conseguiu, enfim, tomar posse ali no dia 1º de janeiro. E depois, então, em fevereiro, foi a conclusão de todo esse processo jurídico com o julgamento do recurso do prefeito Celso Zucchi e da vice Mariluce ao TRE em Florianópolis, em que tanto o prefeito como a vice conseguiram manter o seu mandato, mas tiveram que pagar uma multa cada um de R$25 mil. As entidades esportivas estavam entre elas, não é mesmo, Jair? Estavam entre elas e acabaram sendo cortadas, né? Todo o processo aí em relação de dinheiro, incentivo para associações, clubes de futebol, clubes no modo geral, acabaram sendo vetados, né? E, infelizmente, 90% das entidades esportivas acabaram ficando sem esse repasse de órgão municipal. Uma outra das primeiras notícias do ano de 2013 foi em Ilhota. A balsa começou o ano parada. Logo na virada do ano, ela teve problemas mecânicos, furos no casco, e ela parou de funcionar. Nós vamos relembrar essa reportagem acompanhando agora aqui na TV Gaspar. Há 4 dias, motoristas, ciclistas e pedestres que costumavam utilizar a balsa de Ilhota não têm mais como atravessar o rio Itajaí-Açu por ali. A embarcação parou de funcionar no último dia de 2012, quando seu motor fundiu. Além disso, o casco da balsa apresenta 2 grandes furos. A prefeitura, cuja nova administração iniciou os trabalhos no dia 2, está correndo contra o tempo para solucionar o problema. Segundo o secretário de Transportes, Antônio Carlos Russi, o motor já foi levado para a retífica e deve ficar pronto em 5 dias. Mas o que irá demorar mais é o conserto do casco. De acordo com o encarregado da embarcação, Arlindo Schitz, os rombos no casco da balsa já haviam sido identificados em outubro do ano passado. A embarcação precisava parar de 2 a 3 vezes por dia para esvaziar as comportas e continuar a travessia. Cada parada causava enorme transtorno, visto que a balsa atendia a uma média diária de 700 veículos, além de pedestres, bicicletas, motos e até caminhões. Agora, sem a balsa, todo esse fluxo será direcionado ou para a BR-101 em Itajaí Navegantes ou para a Ponte Hercílio Deck em Gaspar. Já os pedestres devem voltar a ser atendidos ainda na segunda-feira. Bem, a previsão inicial da Prefeitura de Ilhota era de que em 20 dias a balsa seria recuperada, mas já no dia 11 de janeiro ela já voltou a funcionar. Aquele período gerou um pouco de preocupação com os motoristas. Na cronologia do ano de 2013, em fevereiro, final de janeiro e fevereiro, Santa Catarina voltou a sofrer com ataques criminosos. Antes disso, em Gaspar, a gente teve uma operação de grande proporção da Polícia Civil em parceria
parceria com a DEIC de Florianópolis, em que 5 integrantes do PGC, que era a facção criminosa ligada a esses ataques, foram presos aqui em Gaspar. E um 6º integrante foi preso pela DEIC em Bombinhas. E logo depois, então, dessa prisão, até a gente acredita, na época a gente chegou a questionar o delegado Egídio Maciel Ferrari se tinha alguma relação com a prisão, porque logo depois nós tivemos ônibus incendiados em Gaspar, em Ilhota e em várias cidades do estado de Santa Catarina, ultrapassou as 100 ocorrências no estado, porque durou todo o mês de fevereiro esses ataques criminosos que assustaram muito a população. E você vai relembrar então esse acontecimento, o incêndio nos ônibus de Gaspar, assistindo a nossa reportagem agora. 2 ônibus foram incendiados em Gaspar na madrugada desta quinta-feira. Um deles, da empresa Rodovel, estava estacionado próximo a uma residência no bairro Bela Vista. O Corpo de Bombeiros gastou cerca de 3.000 litros de água para conter as chamas, que consumiram quase todo o coletivo. Uma moradora registrou o momento do incêndio. Informações apontam que o veículo teria sido incendiado por um motociclista. Já no bairro Figueira, cerca de meia hora depois, um ônibus da Verde Vale também pegou fogo próximo à metalúrgica Turbina. O motorista, que morava perto do local, conseguiu conter as chamas. Na noite de quarta-feira, por volta das 10 horas da noite, um 3º ônibus foi incendiado em Balneário Camboriú e uma viatura da polícia de Itajaí também ficou em chamas. A polícia está em alerta desde o primeiro ataque e já começou a definir as estratégias de segurança. O secretário de Segurança do Estado, César Gruba, não soube afirmar ainda se estas ocorrências teriam relação com os ataques do final do ano passado. Deixou todo mundo assustado, né, esses incêndios em Gaspar? Bastante, né? A população sentiu realmente na pele. Até um tempo atrás, esse tipo de situação só se via nas grandes capitais e a população gasparense, de Ilhota, enfim, da região do Vale, acompanhava isso tudo pela televisão. E nesse ano 2013 nós ficamos assustados, a população no modo geral, por fazer parte dessa situação, onde acabou deixando muita gente assustada, mas que depois, com o passar do tempo, com as ações das polícias militares, civil, enfim, Polícia Federal, as coisas ficaram mais controladas, mas realmente foi um ano que ficou marcado em função desses, principalmente dos incêndios que aconteceram nos ônibus aqui de Gaspar e também do município de Ilhota. Em Ilhota foram 4 ônibus escolares que foram incendiados na garagem da prefeitura, né, da Secretaria de Obras. Santa Catarina chegou a ter reforço do governo federal para lidar com essa situação, né, Alexandre? Exatamente. Houve um momento muito onde a crise, né, se acentuou, digamos assim, foi o ápice da crise, e aí houve essa intervenção, né, do governo federal. Gaspar sentiu muito os efeitos dessa atuação criminosa, né, com vários incidentes, com várias situações, e até a gente tinha informação na época de que Gaspar era uma posição estratégica para essas ações. Então, de Gaspar partiram muitas situações, né, muitas ações dos criminosos. Então, Gaspar, pela sua localização estratégica, acabou sendo um ponto muito visado pelos criminosos nessa ação que se desenrolou, né, em todo o estado de Santa Catarina. A gente teve em Luiz Alves também um outro assalto bastante alarmante, em que alguns dos assaltantes foram até presos em Ilhota, né? O bom é saber que a Polícia Civil está conseguindo prender, a Polícia Civil e Militar estão conseguindo prender vários desses assaltos. No Belchior teve criminosos presos, o da margem esquerda, o de Luiz Alves, né? Todos eles tiveram pelo menos um dos envolvidos, um suspeito envolvido preso, né, Jair? Isso dá pra gente também um pouco de alívio, né? Saber que a gente não está sozinho. Apesar, né, Aline, da falta de efetivo policial, né, principalmente na Polícia Militar, o governo do estado tem deixado muito a desejar em relação a isso, mas o pequeno efetivo que a gente tem, não só em Gaspar, mas como em Ilhota, como Luiz Alves e principalmente em todo o interior do estado de Santa Catarina, porque nesse ano 2013 o que se acompanhou foram bandidos vindos, oriundos de capitais, né, fazer esse tipo de assalto, esse tipo de alarmantes para a população do interior, né, onde é um povo mais pacato. E tem gente até que reage aos crimes que ocorrem contra o seu patrimônio. E um dos assaltos que ocorreram no começo do ano, o proprietário do mercado lá do Barracão reagiu
perseguiu os assaltantes e alguns deles acabaram presos e até severamente machucados. Vamos rever essa história na reportagem da TV Gaspar. Parecia cena de filme, mas era de verdade. 2 assaltantes fugiram em uma motocicleta após roubar o Mercado Elisa, situado às margens da rodovia Ivo Silveira, no bairro Barracão. O dono do mercado perseguiu os bandidos em um utilitário e conseguiu atingir os fugitivos, levando a moto ao chão. Um dos assaltantes ficou ferido e o outro fugiu a pé, atirando para todos os lados. Uma das balas atingiu um operário que trabalhava em uma obra próxima ao local. Eles chegaram sacando um revólver, pedindo assalto, dinheiro dos caixas, e logo já saíram e meu pai foi atrás. Um que estava na moto estava encapuzado e o outro não. Levaram o dinheiro dos 3 caixas e saíram atirando, 3 tiros. Eu vi tudo, o cara do mercado jogou o carro em cima do motoqueiro. Tentou ver se conseguia pegar os 2, mas um não conseguiu pegar. Ele largou o capacete no chão e saiu correndo, né? Aí o moço foi espiar o que estava acontecendo, o cara mirou para ele, tirou nele. O assaltante que ficou ferido foi preso e levado ao hospital, assim como o operário, que foi atendido pelo SAMU. Já o proprietário do mercado não se feriu. As polícias civil, militar e rodoviária estão fazendo buscas pela região para encontrar o outro assaltante, que, segundo as testemunhas, vestia um colete à prova de balas e tinha 2 armas. Nem sempre reagir termina bem. Em Ilhota teve uma pessoa que também reagiu aos assaltantes e acabou morrendo. Ali nessa situação de reagir a um assalto é complicado. Eu sei que a pessoa na hora às vezes é um ato impulsivo, né? Mas o melhor é sempre manter a calma, não reagir, porque o bandido, o criminoso, ele está ali para matar ou para morrer. Faz parte do cotidiano dele, enfrentar o perigo, enfrentar as pessoas, apontar a arma, e quando ele aponta uma arma, se você reagir, a reação dele será sempre a de atirar. Foi o que aconteceu em Ilhota, né, no comerciante, dono de um supermercado, lá bem conhecido na cidade, que quando ele pressentiu que a sua casa iria ser invadida pelos bandidos, ele reagiu, ele estava armado, estava com uma arma na cintura, ele disparou eram 3 assaltantes, ele conseguiu acertar 2 dos assaltantes, ele conseguiu acertar, mas infelizmente morreu. Então aí fica a pergunta, né? Quanto vale, será que vale a pena, né, você reagir, perder, morrer, às vezes por causa de dinheiro ou de um pouco dinheiro que você tem, não sei. É uma situação complicada. A gente também é mesmo a situação de quem tem a casa invadida, né? Você não sabe o que fazer na hora, tudo é impulsivo, tudo é no momento, mas o melhor, o que a polícia orienta sempre, é nunca reagir, né? Porque o bandido ele está preparado para tudo, né? E a vida vale mais. A vida vale tanto que quando muitas delas se perdem, uma nação inteira entra em luto, e foi o que aconteceu ainda no início de 2013 com o incêndio da Boate Kiss lá em Santa Maria, que deixou 242 pessoas mortas e outros 116 feridos. Muitos deles continuaram internados, alguns chegaram a falecer no hospital quando estavam em tratamento, e chocou o país inteiro. E logo em seguida várias ações em todos os municípios começaram a acontecer para a prevenção de acontecimentos como esse. Foi o que aconteceu aqui em Gaspar. Uma das nossas vereadoras apresentou um requerimento questionando como é que estava a situação das escolas do município com relação à prevenção de incêndios, e o resultado foi assustador, né, Gerry? Foi sim, foi assustador, foi alarmante, né? E essa tragédia que aconteceu em Santa Maria serviu, né, acima de tudo, para que abrisse os olhos das autoridades no âmbito geral. E aqui em Gaspar não foi diferente, e muita coisa foi encontrada de forma errada, de forma errônea, não só nas escolas, mas principalmente em locais onde recebe públicos em grandes proporções, em clubes, em associações, né? Enfim, onde gera um grande público, onde festas que trazem grandes públicos. Então ficou, né, essa lei aí ficou um pouco mais complicado para o pessoal organizar, mas necessária para que tragédia como esse não viesse mais repetir, não só no Brasil, mas em todo local do mundo. Isso resultou em uma ação muito bonita dos bombeiros,
que foi um projeto de treinamento com os estudantes da Norma Mônica Zabel, que foi a escola detectada com os problemas mais graves de prevenção a incêndio. Para você que é gaúcho, ter acompanhado tudo isso foi difícil, né, Alexandre? Exatamente. A situação da Boate Kiss foi um conjunto de erros, né? Começou desde dos artefatos utilizados para aquele show, até a própria ação dos seguranças da boate, que fecharam as portas, não deixavam as pessoas sair, e depois até a demora na chegada do corpo de bombeiros, né? O desconhecimento do tipo de produto que havia no teto, né, da boate, que estava queimando, que era altamente tóxico, né? Tudo isso foram fatores que contribuíram para que 250, eu acho, né? 250 pessoas ali morressem, jovens, né? Bom, mas o começo do ano também teve muita coisa boa. E 2013 foi o ano em que o Brasil recebeu a Jornada Mundial da Juventude, um movimento muito bonito da Igreja Católica. E Gaspar, como uma cidade que tem como principal referência a sua igreja, recebeu a Cruz da Juventude Mundial em fevereiro de 2013. Foi um momento bastante bonito a chegada, os sinos ecoaram pela cidade toda, anunciando que a cruz já havia chegado de onde estava em Gaspar. A gente escutava os sinos da igreja, né, Jair? É verdade, um marco para a religião católica aqui em Gaspar, né, tão tradicional aqui no nosso município, né, e esse evento, essa Jornada Mundial da Juventude passando também aqui na nossa terra, e que levou ainda, né, durante a jornada, muitos jovens aqui de Gaspar para acompanhar a vinda do Papa naquela ocasião no estado do Rio de Janeiro. Logo depois que a cruz passou por Gaspar, nós tivemos a notícia bombástica, né, uma grande manchete pelo sentido da surpresa, que foi a renúncia do Papa Bento XVI. Logo em seguida, um mês depois, após todo o conclave dos arcebispos, foi escolhido o Papa Francisco, né, o argentino Jorge Bergoglio, para ser o novo Papa da Igreja Católica. Uma notícia que chamou bastante a atenção de nós latinos aqui da América do Sul, porque é o primeiro Papa latino, né, o primeiro Papa que não é do eixo europeu. Exatamente, não só a notícia da renúncia do Papa Bento XVI, como a escolha do novo Papa, um argentino, causou muita surpresa, né, na comunidade católica do mundo todo, porque foi pela primeira vez, né, a América Latina estava dando um Papa, né, um bispo estava assumindo a função maior dentro da Igreja Católica. Claro que se sabe que o Brasil é um dos países com o maior número de católicos, não é o maior número de católicos do mundo. A Argentina também é um país com muitos católicos. Então, os olhos do mundo católico, os olhos do Vaticano, estavam todos voltados para a América, né, para esse recomeço da religião católica. Bom, você está acompanhando aqui na TV Gaspar a retrospectiva do ano de 2013. Nós estamos com a companhia do jornalista Alexandre Melo, do Jornal Metas, e do apresentador Jair de Oliveira, comentando os principais assuntos desse ano de 2013, cobertos aqui pela imprensa de Gaspar e principalmente pela TV Gaspar, o seu canal. Você está assistindo tanto na nossa programação indoor, em 12 televisores espalhados pela cidade, e também no nosso site. Todo esse material está disponível. Estamos relembrando as principais reportagens dos acontecimentos mais marcantes desse ano. E polêmicas não faltaram em Gaspar em 2013. Teve bairro querendo se separar e 2 pontes em obra, mas nenhuma podendo ser utilizada pela comunidade. Tivemos protestos, enfim, você vai acompanhar tudo isso agora. A gente teve aí já lá em fevereiro um morador que começou a levantar de novo discussões da separação do Belchior do restante Gaspar, ir para Blumenau, virar uma cidade sozinha. Deixou todo mundo preocupado, será que o Gaspar vai perder um bairro? Mas no final acabou em pizza. Acabou em pizza, e mais uma vez, mais uma tentativa de um morador do Belchior de tentar essa separação do bairro do município de Gaspar e levá-lo para Blumenau. Isso é uma situação que já ocorreu em várias vezes e mais uma vez sem sucesso. O Belchior
em 2013 termina fazendo parte do município de Gaspar e começa 2014 fazendo parte, e assim vai ser 2015, 2016. É uma situação que, felizmente, né, para nós aqui de Gaspar, que não vamos perder esse bairro pelo menos tão cedo, viu, Aline? E teve apoio até de liderança de Blumenau, que acho que foi um factoide político que se criou aí no começo do ano. Mas tudo isso surgiu, pelo menos a informação quando chegou para mim, foi durante os protestos na ponte Hercílio Deck. Ela começou o ano parada, as obras de reforma que já estavam atrasadas, começaram o ano paradas por falta de recurso, por atraso no repasse dos recursos do governo federal. E aí, a comunidade da margem esquerda se mobilizou e fechou a ponte em fevereiro. Você vai relembrar esse acontecimento que foi coberto ao vivo pela TV Gaspar na nossa reportagem. Cerca de 200 pessoas compareceram ao protesto organizado pela Comissão para o Desenvolvimento da Margem Esquerda. A ponte Hercílio Deck foi fechada por meia hora no fim da tarde do dia 1º de fevereiro. Os manifestantes se reuniram em frente à Igreja Matriz São Pedro Apóstolo com faixas e narizes de palhaço para reivindicar mais agilidade na reforma. Vereadores e lideranças municipais também estiveram presentes. Para nós o objetivo foi alcançado, já está sendo alcançado. Nós queremos que esse protesto chegue a Brasília, no Ministério da Integração Nacional. A decisão de paralisar a ponte Hercílio Deck foi tomada pelos moradores da margem esquerda do rio, indignados com o atraso e a lentidão da obra. Várias reuniões com vereadores e representantes da Prefeitura Municipal foram organizadas ao longo do mês para pedir esclarecimentos. Segundo a secretária de Planejamento, Patrícia Scheidt, a obra está atrasada porque a empresa responsável está desde setembro sem receber. O município aguarda o recebimento de R$ 1.250.000 para que a obra possa ser finalizada. A explicação para a demora no repasse estaria em problemas no sistema do Ministério da Integração Nacional. Enquanto isso, os moradores, empresários e comerciantes sofrem com os transtornos causados pelo trânsito em meia ponte. Bom, acho que o reflexo está realmente no próprio comércio. Eu sou representante comercial, escuto a reclamação do pessoal do comércio, que as vendas caíram em torno de 20%, 30%, alguns falam até em 35%. A mobilização da ponte Hercílio Deck não deixou a administração muito feliz, né? Porque veio da própria base, quem organizou foi o Zecão, né, Alexandre? Exatamente, Aline. Na verdade, essa obra da ponte Hercílio Deck, ela estava mais ou menos uns 10 anos atrasada, né? Porque foi desde quando começou os problemas da ponte, os problemas estruturais, né? Que vinham sendo dados alertas de que a ponte estava com a sua estrutura comprometida. Uma hora ela tinha que ficar pronta, a ponte, né? Mas a gente sabe que houve também, dali para frente, um acompanhamento bem próximo da comunidade. Se formou uma comissão, representantes da margem esquerda, do comércio, eles iam semanalmente acompanhar as obras na ponte. E você, internauta que é bem ligado no site da TV Gaspar, acompanhou a reforma de perto, porque a gente tem as nossas câmeras ao vivo e uma delas direcionada bem de frente à ponte Hercílio Deck, então deu para acompanhar de pertinho a reforma. Acho que um momento histórico para Gaspar, a ponte ser liberada nas suas duas pistas e em novembro de 2013, mas a obra foi só concluída efetivamente no final de dezembro. A TV Gaspar cobriu esse momento também na sua câmera ao vivo, mas também cobrimos com reportagens e você vai rever essa matéria agora. Depois de mais de 2 anos de reforma, o trânsito sobre a ponte Hercílio Deck finalmente foi liberado em 2 pistas. A abertura ocorreu no domingo, dia 24 de novembro, após a pavimentação asfáltica do segundo lado reformado. O trabalho de pavimentação começou às 7 da manhã. Nesse período, a ponte ficou interditada e o trânsito foi desviado para a balsa de Ilhota e para a ligação entre Blumenau e Gaspar pela rua Vidal Flávio Dias, no Belchior Baixo. O importante que nós queremos fazer é liberar as pistas, porque realmente o transtorno que essa reforma está causando para a cidade é incalculável, a gente sabe disso. O acesso à ponte continua limitado a veículos de até 5 toneladas e a Procuradoria do município trabalha na revisão deste limite. Segundo a secretária de Planejamento, Patrícia Scheidt, toda a parte de recuperação e reforço da obra já foi concluída.
Bom, falamos da ponte Hercílio Deck e aí vem então a ponte do Vale, que é a segunda ponte do município, uma grande obra importante para toda a região, e ela também começou o ano de 2013 praticamente parada em função de atrasos nos pagamentos, que são também recursos do governo federal. Em maio chegaram mais 10 milhões de reais e aí a obra foi em frente, retomou o ritmo normal. Elas já estavam avançadas no seu cronograma, por isso naquele período não teve grande interferência na obra. Era uma empresa já com uma condição muito melhor do que a que reformou a ponte Hercílio Deck e as obras estavam indo bem rápido. E na metade do ano nós tivemos um novo impasse, de novo ligado aos recursos que viriam ou não viriam. A prefeitura ela só tinha metade dos 40 milhões que eram necessários para construir a obra e a outra metade até então ainda não havia sido confirmada em algum convênio com o governo federal. E só em outubro de 2013 é que esse dinheiro realmente foi liberado pela ministra Idely Salvati, né, Alexandre? Antes disso teve aquele evento que foi a assinatura, né, do edital das obras, né, da autorização para as obras da duplicação da BR-470, e naquela ocasião, se não me falha a memória, foi no final de julho ou junho, a própria ministra, né, anunciou a liberação dos recursos para a retomada, para a conclusão das obras da Ponte do Vale. E a chegada desses outros 19 milhões a gente acompanhou. Você vai rever a assinatura da complementação de verbas para da Ponte do Vale na nossa reportagem. Foi assinada na tarde de sexta-feira a complementação da verba para o término da construção da Ponte do Vale. Prometidos pela ministra Idely Salvati na assinatura da ordem de serviço da BR-470, em julho, os 17 milhões levaram quase 3 meses para chegar. A explicação, segundo o prefeito Celso Zucchi, estava na adequação do novo convênio, firmado com a obra já em andamento. Para nós é motivo de alegria, a gente está assinando com o novo contrato, né, que foi trabalhado junto à Caixa Econômica Federal e o Ministério da Cidade. Nesta segunda etapa, o município terá uma contrapartida de 1,5 milhão. De acordo com o prefeito, 3 milhões da verba prometida pela ministra já foram empenhados e estão sendo utilizados na obra. Somados aos 19,5 milhões de reais já repassados no primeiro convênio e aos 3,5 milhões já investido pela prefeitura, a obra chegará ao total de 42,23 milhões de reais. A ponte terá 360 metros de extensão e 4 pistas, além de passarelas e ciclovias. Com relação ao acesso dos bairros da margem esquerda à ponte, o prefeito garantiu que já está prevista uma rotatória que permitirá o acesso seguro aos veículos e que a proposta das alças será avaliada após a conclusão da obra. Já está prevista a nova da ponte, só que tem algumas pessoas que insistem, né, em querer alça. Eu não sei por quê. Vai gerar insegurança para as pessoas que vão acessar a ponte, porque nós vamos ter um trânsito aí complicado. Ela não é uma obra simples, ela não é uma obra, né, de pista simples, que você poderia fazer uma alça e ficar cruzando a pista de um lado para o outro. Não dá, nesse caso não dá, porque ela é uma obra de pista dupla. A ministra Idely Salvati chegou de carro 1 hora depois do horário marcado. Descemos em Navegantes e achamos que dava tempo suficiente para ir visitar a obra do Instituto Federal, né, que é logo ali pertinho do trevo de Pomerode, né? Então nós fomos lá ver, mas aí assim, pegamos os congestionamentos, todos os trevos, na ida, na volta e depois a ponte aqui, né? Então realmente quase 2 horas para fazer um trecho que a gente faria 40 minutos. Bom, agora a construção voltou a todo vapor e a previsão de entrega é para março de 2014, presente de aniversário para Gaspar. A cada mês, a Ponte do Vale aparece mais aos olhos de quem acompanha a obra. Agora, a superestrutura está aos poucos ganhando corpo, com o lançamento das vigas longarinas e a instalação das placas que formam a laje na cabeceira da margem esquerda do rio. Até agora, 11 vigas foram instaladas pelo trabalho minucioso da treliça lançadeira. A máquina leva cerca de 1 hora para atravessar o rio, carregando as vigas.
Na última terça-feira, o prefeito Celso Zucchi visitou a construção e se mostrou satisfeito com o andamento das obras. Pela primeira vez, uma autoridade e um veículo de comunicação subiram a laje da nova ponte, tudo registrado com exclusividade pelas câmeras da TV Gaspar. Outro assunto polêmico que também merece ser tratado à parte é o nosso hospital. No começo do ano, a Prefeitura assinou um novo convênio para voltar a repassar verbas, mas o hospital enfrentou várias crises. Impasses judiciais com a empresa que prestava o serviço de raio-x, até mesmo a empresa que controlava o estacionamento, denúncias de irregularidades na prestação de contas da Prefeitura, várias situações, e o povo precisando de atendimento e chegando no hospital, chegando nos lugares e sem ser atendido como deveria, né? Problemas com a máquina de raio-x também fez parte desse ano 2013 no Hospital de Gaspar. Aliás, o Hospital de Gaspar é a novela de sempre, né? São situações que acontecem no decorrer do tempo e que precisam ser solucionadas, e chegamos no final desse ano 2013 com a situação mais amenizada. Mas a gente sabe que no ano 2014 muita coisa pode acontecer ainda com o nosso hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o querido Hospital de Gaspar. Nós tivemos a chegada de uma nova administradora, Dilene Jamelo Santos, que foi quem recuperou o Hospital Santo Antônio, em Blumenau, e a partir dali o hospital ganhou um novo fôlego. Inclusive, o hospital é um dos parceiros que tem a programação indoor da TV Gaspar. Mas eu acho que a gota d'água, eu acho que o momento que representa bem a crise pela qual o hospital passou esse ano foi o acontecimento da morte da menina Ana Júlia, aquele bebê de 3 meses que a mãe procurou socorro no hospital. Eu acho que foi o estopim, assim, a gota d'água de tudo que estava acontecendo. Apesar de que depois, muitos meses depois, veio o laudo da perícia e constatou que a menina teve uma morte súbita, que não necessariamente, não se sabe, né? Qual teria sido o fim desse episódio se ela tivesse realmente recebido o atendimento adequado. Neste ano, o Gaspar também virou notícia na Globo. A juíza Ana Paula foi alvo de uma reportagem do Fantástico questionando os processos de adoções comandados por ela. Depois, no final do ano, a Corregedoria do Estado veio a Gaspar numa audiência pública e confirmou que não ocorreram irregularidades nas ações de Gaspar, mas o assunto causou muito burburinho na cidade e deixou muita gente bastante preocupada, né, Alexandre? Sim, sem dúvida, Aline, até porque Gaspar sempre foi um modelo, né, do sistema de acolhimento, né, de crianças em situação de risco, a Casa Lar, né, que é o abrigo aqui de Gaspar, já recebeu vários prêmios, né, tendo sido considerado modelo no país em acolhimento. E veio essa reportagem denúncia, né, feita pela Rede Globo e veiculada no programa Fantástico, e isso trouxe muita apreensão, muita preocupação, porque envolvia o nome de uma das pessoas mais queridas pela comunidade, que mais batalhou, que foi a juíza Ana Paula, que ficou aqui durante 10 anos, né, na comarca de Gaspar, na vara da infância e da juventude, e ela foi uma batalhadora, né, não só pela Casa Lar, mas também pelos outros abrigos, o Lar das Meninas, né, e outros, o Lar dos Meninos também, né, e outros abrigos de acolhimento. Então, foi uma situação muito, muito complicada, mas depois se esclareceu, se fez uma investigação e chegou à conclusão que todas as adoções feitas em Gaspar foram todas feitas dentro da legalidade e não poderia ser diferente, até porque a gente conhece, né? Eu particularmente conheço bem o trabalho da juíza Ana Paula e sei da competência dela e sei da preocupação dela com essas crianças. E vamos em frente então na nossa retrospectiva do ano de 2013, você que está acompanhando na nossa programação indoor, no nosso site, toda a retrospectiva dos principais fatos desse ano. E em junho eu acho que foi um momento histórico para o Brasil, foi o mês que sacudiu o país, com protestos que começaram em São Paulo, no Rio de Janeiro, com o movimento Passe Livre, mas que ganhou adeptos e causas de todos os lados, em todas as cidades, inclusive em Gaspar. Vamos rever a cobertura do protesto. O primeiro, Gaspar teve 2, né? E a TV Gaspar cobriu os 2 protestos, um deles em parceria até com o Jornal Metas, né, Alexandre?
E o primeiro deles foi o mais expressivo, reuniu cerca de 2.000 pessoas. Vamos acompanhar. Transporte público, mobilidade urbana, saúde e agilidade nas obras das pontes foram os principais temas abordados pelos gasparenses no protesto de sexta-feira. Os jovens manifestantes colocaram a cidade no roteiro das manifestações por um Brasil melhor e também marcaram a história do município, tomando as ruas do centro da cidade. O protesto, organizado pelas redes sociais, concentrou grande número de pessoas na Praça Getúlio Vargas no fim da tarde. Dali, o grupo seguiu em passeata, empunhando cartazes pela Rua São José até chegar a Coronel Aristiliano Ramos. Atingiu mais do que o objetivo do esperado. Com certeza, são mais de 2.000 pessoas manifestando em Gaspar com um tempo desse. Nunca antes na história dessa cidade houve uma manifestação desse porte. Gostando porque eu acho que o povo realmente tem que lutar pelos seus direitos. A gente está aqui por isso, não é por causa de um político em si ou um partido qualquer, mas pelos nossos direitos. Bom, outros momentos históricos para Gaspar e para o estado aconteceram, a gente já comentou um pouquinho sobre eles, e em julho de 2013, e um deles foi a assinatura da ordem de serviço da BR-470. Nunca se viu tanta autoridade e tanto jornalista por metro quadrado lá no ginásio João dos Santos, né? Sim, exatamente, foi um acontecimento, né? Como já comentei anteriormente, foi um evento que marcou a assinatura da ordem de serviço. Teve a presença do ministro César Borges, ministro dos Transportes, a ministra Ideli, governador do estado, e dali o que se queria, o que a população entendia é que as obras da BR-470, aqui no lote de Gaspar, que é o primeiro lote, iriam começar imediatamente. E parece que não foi exatamente isso que aconteceu. Existe uma situação de liberação por parte do IBAMA, né? Tem que haver a liberação da parte ambiental, né? Para que os trabalhos possam prosseguir. Então, o que se tem hoje na BR-470, no final de 2013, é uma placa anunciando que a rodovia vai ser duplicada, ali mais ou menos próximo da entrada do Belchior. E só relembrando, né, que são 4 lotes para serem duplicados, que vai de Navegantes a Indaial, e os 2 primeiros cuja assinatura ocorreu foi respectiva a Blumenau, Gaspar, Blumenau e Indaial. O de Gaspar a Navegantes ainda também não tem nada definido. E depois da BR, a neve, que ocupou quase 1/3 do estado de Santa Catarina. Até em Gaspar chegamos a ter chuva congelada, em Ilhota e no Morro do Cachorro, em Blumenau, que faz a divisa entre o Belchior e Blumenau, também tivemos a confirmação de neve. A TV Gaspar acompanhou as previsões dos meteorologistas e fez a reportagem anunciando a probabilidade de temperaturas abaixo de 0 aqui no município. Desde sábado, o clima tem sido uma das principais preocupações no sul do país. Aqui no Vale do Itajaí, a apreensão começou com as chuvas intensas no final de semana, que fizeram o rio Itajaiaçu subir a quase 6 metros no domingo. A chuva persistiu até a madrugada desta terça-feira, para quando estava previsto um acumulado de 80 milímetros. Em Gaspar, a Defesa Civil permanece monitorando o nível do rio, mas descarta a possibilidade de enchente. Em Gaspar também atinge a maré alta. O nosso rio Itajaiaçu está cheio desse jeito, pelo fato das chuvas que caíram aqui no Médio Vale, mas também pela influência da maré alta. Nosso rio Itajaí chegou ao ponto de 4,37 esta manhã, mas já baixou o rio Itajaí, nesse momento está 4,31, então está baixando devagarinho o rio Itajaiaçu. Mas foi sim, a gente estava monitorando desde sábado e nós tivemos problema de alagamento, na margem esquerda, no Bela Vista, Figueira, e alguns pequenos deslizamentos, mas nada que deixou residências
destruídas ou alguém desabrigado, desalojado. Em Ilhota, a Defesa Civil também registrou alguns pontos de alagamento e deslizamentos de pequenas proporções. O órgão monitora ainda a maré, cuja subida pode provocar cheias em alguns lugares do município. Já em Gaspar, a principal preocupação agora é com o frio, que nessa madrugada produziu fenômenos em algumas localidades. No Gaspar Alto houve uma chuva, segundo eles, chuva de gelo ou neve, eles não sabem dizer exatamente, a gente não sabe até que ponto isso é verídico, mas houve geadas fortes, tanto no Arraial como no Belchó, e o Gaspar Alto, que a gente acredita que é uma geada bem forte. Desde segunda-feira, 56 cidades registraram ocorrência de neve em Santa Catarina. Outras 26 registraram chuva congelada. Também nesta madrugada, Blumenau registrou ocorrência de neve nos morros do Cachorro e Spitzkopf. Em Ilhota, no Alto Baú, moradores também fotografaram gelo sobre a mata, que a Ipagre confirmou se tratar de chuva congelada. Nesta manhã, os termômetros registraram 6 graus em Gaspar. A previsão para quarta-feira é de que as temperaturas diminuam ainda mais, podendo chegar a pontos negativos no Vale do Itajaí e se tornando a semana mais fria da última década. Em função disso, a Defesa Civil está trabalhando no recolhimento de andarilhos. A segunda metade do ano também começou com mortes que chocaram a cidade, como o trágico acidente no bairro Macuco, em que o sogro acertou acidentalmente o genro e que esse acabou morrendo lá no meio de uma floresta, lá no Macuco. A equipe de reportagem do Jornal Metas e da TV Gaspar foram lá, entraram mata adentro junto com os bombeiros e acompanharam todo esse momento, e você vai rever esse momento bastante triste para as famílias envolvidas e para toda a cidade agora. O bairro Macuco amanheceu com o clima de tragédia. As famílias Breckenbrock e Zancanella, desoladas, tentam lidar com o fatídico acidente que tirou a vida de Clodoaldo Breckenbrock. O empresário era casado com a filha de Mário Zancanella e, segundo relatos, foi acompanhar o sogro na madrugada desta sexta-feira numa busca por palmiteiros que estariam roubando a plantação da família. Em uma trilha difícil pela mata fechada, Clodoaldo seguia uns 2 metros à frente do sogro, abrindo caminho com um facão. De repente, um tiro acidental da espingarda carregada por Zancanella o atingiu nas costas. O sogro o cobriu com seu pijama para mantê-lo aquecido e correu morro abaixo em busca de ajuda. Segundo a vizinha Juliana Chiram, eram 4 horas da manhã quando seu Mário chegou desesperado pedindo socorro. Ele veio correndo pelo pasto, né, com a lanterna, pedindo socorro, por favor, me ajuda, não sei onde estou. Aí nós ficamos com medo até, né? Aí ele saiu para a estrada, daí quem socorreu ele foi a Ângela, né, a minha cunhada, daí ela que conversou direito com ele, né. E como é que ele estava? Ele estava fora de si, assim, desnorteado, porque não dava para acreditar o que tinha acontecido, né. Logo, os vizinhos acionaram os bombeiros e a polícia. Porém, quando as guarnições chegaram, Clodoaldo já estava em óbito. Mário Zancanella foi conduzido para a delegacia de polícia em Gaspar para prestar depoimento e ele foi acompanhado por uma de suas filhas. Já no meio da mata, começou uma complicada operação para a retirada do corpo. Uma grande equipe de policiais militares, civis e bombeiros vieram atender a ocorrência. Aqui desse ponto, a uma distância de 1.000 metros adentro, cerca de 20 minutos de caminhada, estava o corpo da vítima. Segundo os bombeiros, o caminho era muito perigoso, o acesso muito difícil e trazer o corpo por terra resultaria em risco, inclusive para a equipe que estava trabalhando no resgate. Por isso, o helicóptero da Graer de Joinville foi acionado para auxiliar na operação. Por volta das 11h30 da manhã, o helicóptero Águia 1 chegou ao local da ocorrência, fez o reconhecimento da área e procedeu com o resgate, que levou cerca de meia hora. O Alexandre estava lá bem pertinho, o Alexandre, a Cássia de Jornal Metas e também o nosso cinegrafista Diego Neves, e viram toda a mobilização dos bombeiros para fazer o resgate daquele corpo. E outra morte também bem trágica foi a da menina Ana Júlia, que caiu no rio Itajaí-Açu.
Uma menina de 5 anos que estava brincando com os irmãos nos fundos da casa enquanto os pais trabalhavam e acabou caindo no rio e foi encontrada apenas 7 dias depois. A TV Gaspar também esteve lá, acompanhamos uma manhã inteira do trabalho de buscas dos bombeiros, logo no primeiro dia. A cidade de Gaspar também esse ano teve 3 homicídios, um no bairro Bela Vista, aliás, o primeiro deles foi no Gaspar Mirim, foi uma ocorrência passional, foi uma briga de bar. O segundo deles foi no Figueira, briga de vizinhos por causa de barulho de som. E a terceira foi, acho que a que mais chocou a cidade, que foi o assassinato do ex-secretário de Educação do município, Alexandre Zimmermann, por envolvimento com tráfico de drogas. E você revê esse caso na nossa reportagem. Em apenas uma semana, mais um homicídio aconteceu em Gaspar. É o terceiro registrado no município este ano. A vítima foi o advogado Alexandre Zimmermann, de 52 anos. O corpo foi encontrado por funcionários na tarde de terça-feira em um matagal aos fundos de uma empresa no bairro Santa Terezinha. A família de Alexandre havia registrado o boletim de ocorrência naquela manhã, pois ele havia saído de casa na segunda-feira à tarde para comprar gasolina para a máquina de cortar grama e não voltou mais. Depois de uma noite em claro e um dia de agonia, mãe e irmãos receberam a trágica notícia. Olha, a Polícia Civil foi informada, mais ou menos às 17 horas, pela Polícia Militar, que havia esse corpo aqui na localidade do bairro Santa Terezinha. Então nos deslocamos, acionamos os peritos, né, todo o pessoal do IGP de Blumenau, onde foram feitas as primeiras verificações no local. Em princípio trata-se de um homem com um ferimento no pescoço. A natureza continuou atuando no ano de 2013 e logo aí do mês de agosto nós tivemos um desbarrancamento no bairro Figueira, o buraco da Figueira que ficou conhecido, que durou bastante tempo a recuperação dele, né? Foi bem complicada para a prefeitura, acho que foi a primeira vez que a prefeitura teve que lidar com um momento de recuperação naquela rodovia que antes era do governo do estado, né? Essa é uma situação muito complicada, essa barranca do rio aí. Realmente, vários locais ali oferecem situação de risco, residências. É uma situação que precisa ser revista com bastante urgência, com bastante atenção das autoridades, porque o que a gente observa é que cada vez mais a margem do rio está cedendo, está oferecendo risco para quem mora, né, nessas regiões ribeirinhas ali. Então é uma situação, Aline, que a gente precisa ter uma maior atenção das autoridades e até dos organismos ambientais, né, que fazem a fiscalização e que permitem essas construções, né. Tem o Código Florestal aí que está também em debate, que ainda não foi definido, que vai poder amenizar um pouquinho essa situação, mas continua muito complicado essa situação da beira do rio aí, não só aqui em Gaspar, mas de Blumenau, Ilhota, onde também ocorreram desbarrancamentos de casas, de comércios ao longo desse ano. E a prefeitura nem tinha terminado de recuperar o buraco ali na rua Flóquio Nunes Pires, no bairro Figueira, e veio uma enchente no Vale do Itajaí já no mês de setembro. Foi logo nas semanas seguintes, aquele espaço que deslizou estava sendo recomposto, né? E a enchente veio, não atingiu tanto Gaspar, mas o Vale do Itajaí sofreu bastante. Cidades como Rio do Sul, Blumenau foram bastante atingidas e você vai rever esse momento do ano de 2013 agora na nossa reportagem. Conforme havia sido previsto pelos órgãos de meteorologia do estado, o final de semana foi de muita chuva e enchente no Vale do Itajaí. Em Gaspar, a Defesa Civil organizou uma central de operações e começou a monitorar o rio já na sexta-feira, alertando para que a população estivesse atenta para riscos de deslizamentos e alagamentos. Durante os 3 dias, choveu mais do que o esperado para todo o mês de setembro no estado. Ao todo, mais de 20,5 mil pessoas e 70 cidades foram afetadas pelas chuvas em todo o estado. Em Gaspar, os problemas com alagamentos e deslizamentos iniciaram no domingo. Rio do Sul foi a cidade mais afetada pelas chuvas. A enchente atingiu 1 em cada 4 bairros do município do Alto Vale. Blumenau teve 278 desabrigados e vários bairros atingidos pelos alagamentos. Em Ilhota, alguns bairros tiveram alagamentos e deslizamentos pontuais, sem grande proporção. Ainda assim, cerca de 20 famílias ficaram desalojadas ou desabrigadas. Aqui em Gaspar, o que
que foi mais atingido foi Bela Vista, Figueira, Coloninha, esses bairros que são os primeiros a alagar, né, Gerry? Lá na sua região, teve algum problema? Tivemos problemas, né, no bairro Figueira, principalmente no bairro Bela Vista, mas foi uma enchente de proporção aqui para o nosso município, proporção média para pequena, né? Não tivemos, assim, grandes danos em função da enchente. Obviamente que na região do Alto Vale do Itajaí, principalmente na cidade de Rio do Sul, é que a gente teve, né, como a gente pôde observar aí na reportagem, uma grande proporção, né, onde a cidade realmente foi muito atingida. Graças a Deus, né? Foi um susto, porque justamente no ano em que se completou 5 anos da tragédia de 2008, essa sim é um momento muito triste na história de todos os municípios de Santa Catarina e do Vale do Itajaí principalmente. Essa enchente agora de 2013, no mês de setembro, nós tivemos acumulados de chuva entre 200 a 280 milímetros em apenas 3 dias aqui em Santa Catarina. O valor equivaleu à chuva prevista para os meses de junho e agosto juntos. Então foi muito mais, foi 3 vezes mais do que esperado para o mês de setembro em apenas 3 dias. Foi muita chuva, mas nada comparado ao ano de 2008. E em Gaspar também tem situação ainda sem ser resolvida nesses 5 anos e que é gravíssima, que é a Escola Angélica Costa, que desmoronou em 2008 lá no Sertão Verde. Tivemos alguns soterramentos ali no Sertão Verde, bem sérios lá em 2008, e a escola até hoje não foi reconstruída. Parte dos alunos estudam na Norma Mônica Zabel e parte dos alunos estuda numa escola enjambrada na Capela São Sebastião, ali às margens da BR-470. A previsão era de construir uma escola com recursos da Bung, e essa escola vai ser construída no loteamento daquelas casas feitas também para as vítimas da tragédia, às margens da BR-470. Porém, a comunidade do Sertão Verde quer a escola lá de volta, lá dentro. Foi feita uma audiência pública sobre esse assunto, mas a prefeitura vai manter a escola lá no loteamento, né, junto com a Bung, e a comunidade não sei como é que vai ficar. A expectativa é de que a escola seja construída esse ano de 2014, né? Existe uma necessidade, um compromisso, né, da prefeitura e da Bung de concluírem, né, iniciarem e concluírem essa obra ainda em meados de 2014. A Bung doou o projeto e vai doar os recursos, né, em torno de 3 milhões de reais para que seja construído a escola, mas naquele local onde já havia sido predeterminado e para onde o projeto foi feito. Então não adianta você fazer um projeto para uma área X e depois querer construir fazer a obra na área Y. Teria que ser feito um novo projeto, e a Bung já disse que não vai bancar, não vai botar mais nenhum centavo no projeto. O projeto ou é ali ou não se terá a escola. Então aí cabe à comunidade decidir, né, se quer ou não a escola ali, ou se não vai ter a escola. Se vai continuar nessa situação improvisada, né, principalmente ali no salão da Igreja São Sebastião, ali na margem da BR-470, onde as crianças estudam num local que é um salão de festas e foi dividido em salas, né, pequenas salas telha de eternite. No verão faz muito calor. Nós tivemos lá em 2011 fazendo reportagem também nesse local, a gente pôde comprovar, né, o drama que é para essas crianças, a dificuldade que é. Os moradores alegam que o local escolhido pela prefeitura hoje é um local inadequado, porque tem a tubulação do gás que passa muito próximo, é do outro lado da BR, que vai ser duplicada, né? Então os moradores teriam que atravessar de uma ponta a outra, né, de um lado a outro da rodovia, e tudo isso causa insegurança. A prefeitura garantiu o transporte, disse que vai manter o transporte, né, do Sertão Verde, dá mais ou menos 2 quilômetros do Sertão Verde, aonde vai ser construída a escola. Como eu disse, cabe agora aos moradores decidirem, junto com o poder público, se querem ou não a escola nesse lugar. Porque em outro lugar, pelo que eu pude ouvir do pessoal da Fundação Bung, não vai ser construída em outro terreno. Não vai ser construída no Sertão Verde, como querem os moradores.
complicado. O Sertão Verde precisa ter garantias de que vai ter atendimento e segurança para suas crianças, né? Porque criança é complicado. Quem tem filho pequeno sabe que um piscar de olhos eles saem correndo. Então imagina uma BR, né, e as crianças atravessando para ir à escola, e cabe também a nós da imprensa, nós vamos continuar acompanhando esse assunto ao longo do ano de 2014 e para que tenha-se a garantia de que se essa escola sair mesmo então ali na BR-470, que as crianças elas tenham segurança no seu transporte e que cheguem até a escola, né? Bom, vamos agora falar de coisas boas, notícias boas. O esporte sempre traz também algumas polêmicas, mas na maioria traz alegrias. Nós tivemos a presença gasparense em eventos esportivos de destaque, como a maratona do Mountain Dew, que ocorreu no deserto do Atacama, no Chile. O TV Gaspar no Esporte recebeu os atletas que participaram dessa maratona, né, Gé? Verdade, né? E tivemos a participação do Maurício Pamplona, né, do Rafael Dagnoni, que tiveram, e também do Denis Reinert, que estiveram lá no deserto do Atacama representando o Blumenau e conquistando aí pódio para o município de Gaspar, e a gente teve a premiação, todos os destaques e os atletas subindo no pódio com a bandeira gasparense. Para mim foi o ponto alto do esporte do município de Gaspar desse ano, 2013, até porque depois foram reconhecidos na Câmara de Vereadores os 3 atletas gasparenses nessa competição, Aline. Tivemos também em contrapartida a meia maratona aqui do Bela Vista, aqui em Gaspar, que foi vencida daí por um queniano. Tivemos pódio gasparense no exterior e aqui em Gaspar um queniano, Stanley Cash, terminou a prova de 21 quilômetros em 1 hora e 4 minutos. A maratona também teve a participação ilustre do capitão Heinz Hertz, que assumiu o comando da Polícia Militar de Gaspar em 2013, e também da secretária de Planejamento, Patrícia Scheidt. Muita gente correndo aqui no centro da cidade, né? A tradicional maratona do Bela Vista Country Club, né? A convite, os quenianos estiveram aqui e desfilaram aí toda a sua qualidade técnica, não deixando margem nenhuma, e a vitória dos quenianos mais uma vez na maratona do Bela Vista Country Club. É um evento tradicional, evento que já acontece há quase 30 anos e com certeza foi um sucesso em 2013, e o ano 2014 aí também está resgatado com grandes expectativas para que a gente tenha novamente mais esse grande evento aqui na cidade de Gaspar. Gaspar também recebeu eventos esportivos de destaque, como a 5ª etapa do motocross, né, do catarinense de motocross lá na Arena Multiuso, e também mais uma edição do Fesbraer, que é um evento já tradicional do Clube Asas do Vale. E por outro lado, os eventos locais tiveram aí uma dificuldade de falta de recursos da FME. Outro momento de perda, pode-se dizer assim, para o esporte gasparense foi a da quadrinha, né? Então, usada pelos skatistas aqui no centro da cidade, a quadra Otávio Luiz Schmidt, e a TV Gaspar acompanhou o último evento dos skatistas ali na famosa quadrinha. Neste domingo, aconteceu o último evento de skate da quadra Luiz Otávio Schmidt. O Help Quadrinha, que surgiu para reivindicar melhorias para a quadra junto à prefeitura, teve sua última edição como um pedido ao poder público para que providencie novas áreas para a prática do esporte no centro da cidade e também para que melhore os espaços existentes no ginásio João dos Santos. O terreno pertence à Igreja Matriz São Pedro Apóstolo e até então era alocado pela prefeitura. Porém, há algum tempo a prefeitura não investia mais na popular quadrinha porque já previa a possibilidade de a igreja rescindir o contrato. Após muitos anos, a quadra irá ceder espaço para a construção de um prédio comercial que, segundo o presidente do Conselho Pastoral Comunitário, Clarindo Fantoni, servirá para arrecadar recursos para a manutenção da igreja. As obras, segundo Clarindo, devem começar em agosto ou setembro deste ano. A ideia também do evento é mostrar para os nossos governantes que esse espaço é muito bem utilizado pela prática do skate. Já foi de vários outros esportes, mas hoje o skate que adaptou os obstáculos, a gente está utilizando um local bem no centro da cidade, próximo para todos, né, dos bairros, um local de encontro quase todos os dias para a prática do esporte, que, segundo informações, vai ser destruído para a construção de um prédio. Bom, aí agora os eventos de skate aconteceram na ABB, né, no ano de 2013, e agora em 2014 a gente espera a quadra propícia para o esporte lá no ginásio João dos Santos, né, gente? Verdade, né? Os praticantes desse esporte acabaram ficando órfãos, né? Com o fim da tradicional quadrinha, a quadra Luiz Otávio Schmidt,
tradicional aqui no município de Gaspar. Muitas pessoas, quando souberam disso, pessoas já bastante antigas, né, que conviveram e só tinha na época essa única quadra para se praticar esporte aqui no município de Gaspar. Bom, vamos falar de futebol. A Taça DL Core esse ano teve um novo campeão. O campeão do ano passado surpreendeu negativamente, né? Não teve o mesmo resultado, que foi o Fofes. E quem acabou ganhando foi o time de fora, o Cine Blue. O pessoal do esporte ficou muito surpreso com esse resultado. O campeonato teve 230 gols em 76 jogos, que resultaram nos jogos de terceiro e quarto e na grande final. Os jogos iniciaram no campo do Marcelo Pofo, com a disputa do terceiro lugar do Frei Comadre contra a Estamparia Bemo. Em um jogo com 3 expulsões, 2 do Frei Comadre, Estamparia Bemo foi eficiente nas finalizações e venceu o rival por 4-2. A disputa da grande final foi do Cine Blue Soccer contra o time do Ciro. Os únicos times ainda invictos no campeonato jogaram com raça para conquistar a primeira colocação. 8:30, primeiro tempo, 2 tempos e 25. Olha o cruzamento, pega de primeira, Vando! Gol do Cine Blue Soccer! Vando de primeira! A equipe lá do Rodrigo, da dona Bianca, que está aqui, e o Rodrigo está chegando. Olha a virada! Gol! É arrumada na bola, pro Vando. Ajeitou o Anderson, perna direita pro gol! Gol! Do Cine Blue Soccer, Anderson. O Wagner ameaçou ajeitar pro Vando, ele rolou pro Anderson. Amarelo. E cabeça pro gol. Gol do Ciro. Jean Gasparinho. Bacana, é pancada. Ele contra o Igor. Jean Zunino autoriza. Partiu bacana, perna esquerda lá dentro, o Igor acertou o canto. Pênalti bem batido, aquele que entra, Gerson, foi na lateral da rede. Daí o Alisson, ele sempre coloca. Partiu o Alisson, no meio do gol. Wagner na perna esquerda, o capitão do Cine Blue Soccer. Vamos ver. Partiu o Wagner, perna esquerda. O Igor acertou o canto também. Vamos ver, Duda contra o Leandro Porto. Partiu Duda! Lá dentro, empata a decisão. Vamos ver o Vando. Partiu na perna direita. Que bomba no centro do gol. Leandro Porto pegou pênalti na decisão do Grêmio contra... Ele contra o Leandro Porto. Partiu o F, perna direita pro gol. Lá dentro. Acertou o canto. E agora alternadas. E olha o zagueiro e a pancada do Xiran. Ele contra o Igor. Vamos ver, Xiran colocou. Se perder, termina. Ele contra o Leandro Porto. E a decisão, NGP TV, a TV Gaspar, nosso canal, mostrando pra você. Com LS Produções e Eventos. Partiu o Jean Maluco, bateu direto. Que bomba! Empatas alternadas, 4-4. Tá aí o Júnior, direto pro gol no centro do gol. Goleirão Igor tentou adivinhar. Tá aí o Jean Gasparinho, foi o cara do jogo no finalzinho. Vamos ver se continua sendo o cara. Perna esquerda, Leandro Porto defendeu. O Cine Blue Soccer é campeão em Gaspar. Eu disse que ele pegou um pênalti na decisão, falhou no tempo normal. Cine Blue Soccer, a primeira equipe fora de Gaspar campeã. Vamos terminar falando ainda de futebol, porque 2014 é o ano da Copa do Mundo no Brasil. Apesar de todas as discussões em torno disso, os protestos, as polêmicas, aquele final trágico do jogo em Joinville entre o Atlético Paranaense e o Vasco, que deixou a FIFA também alarmada. Ano que vem é ano de festa para os brasileiros, é um evento aguardado por todo o país, que é a Copa de 2014, e a gente tem gasparense que há 5, 6 anos já se prepara para acompanhar os jogos. Quando começaram a vender os ingressos, ele já estava com toda uma equipe formada para ajudar ele a comprar, que é o Binho Benevenuti, um dos organizadores da Taça DL Core, e que vai acompanhar a Copa do Mundo em 2014. Vamos ver a reportagem que a TV Gaspar fez com o Binho na época do início das vendas dos ingressos para a Copa do Mundo do Brasil.
No dia 20 de agosto, a FIFA liberou o primeiro lote de ingressos para os Jogos da Copa do Mundo. Os interessados terão até o dia 10 de outubro para se cadastrar no site e concorrer às primeiras entradas, no caso de haver mais inscritos do que ingressos disponíveis. A segunda parte de ingressos será vendida a partir do dia 4 de novembro. E toda essa preparação já está mexendo com a emoção de muita gente apaixonada por futebol. A Copa do Mundo do Brasil vai ser em 2014, mas aqui em Gaspar já tem muita gente se preparando para acompanhar os jogos, como é o caso do Rubens Benevenuti, um dos principais organizadores de eventos esportivos do município, apaixonado por futebol e que tem todo esse acervo já desde criança, pela sua paixão por Copas do Mundo e pela seleção brasileira. Como é que começou esse amor pelo futebol, Binho? Esse amor pelo futebol já vem desde a minha infância, principalmente em 1982, quando o Brasil foi eliminado naquele jogo, quem acompanha futebol sabe, aquele jogo que a nossa seleção era, até nosso pensamento, imbatível. Ela foi eliminada em 82 pela Itália, na Copa da Espanha. Dali para frente eu criei uma paixão muito grande pelo futebol. Desde então, Binho vem colecionando livros, revistas, DVDs e camisetas sobre a seleção brasileira e as Copas do Mundo. Eu tenho muitas coisas em casa guardadas ainda, mas eu trouxe para mostrar para os internautas, você que nos acompanha pela TV Gaspar, muito material. Você pode ver aqui, eu tenho os livros, são livros de jogadores de futebol, no caso Pelé, Ronaldo, os principais jogadores. Um livro aqui que fala sobre a seleção brasileira de todos os tempos, desde 1930, na primeira Copa do Mundo. Esse que é meu xodó, que é um livro onde eu trago com muito carinho, que fala todas as Copas, inclusive traz material ilustrativo, como da época. Você pode verificar, regulamento da época, são tudo réplicas, na verdade, ingressos da época. Então é um acervo apaixonante para quem gosta de futebol. Aqui tem um acervo muito importante, que são todos os DVD de todas as Copas do Mundo, uma coleção que foi lançado na última Copa, agora em 2010, da FIFA. E, por exemplo, eu tenho essa aqui, que é de 1978. Então é todo um... Claro que não comprei nova, essa revista eu comprei usada em uma banca, procurei, encontrei da seleção, mas tem um assunto muito interessante. Você pode ver, olha bem, o Tetra está pintando em 78 e o Brasil foi ganhar o Tetra em 94. O primeiro jogo em estádio a que o contador assistiu foi uma partida entre Blumenau e Operários do Mato Grosso, na cidade vizinha, quando tinha apenas 20 anos. Depois disso, decidiu que sempre iria assistir aos jogos que tivesse oportunidade. Só da seleção, ele já assistiu a 7 jogos, mas nunca em uma Copa do Mundo. Todos os ingressos são guardados como lembrança em uma caderneta. Binho também coleciona camisetas da seleção brasileira de diferentes anos, além do uniforme da atual campeã mundial, a Espanha. Mas sua favorita é uma camiseta autografada pelo capitão da seleção pentacampeã, Cafu. Além dela, outras 2 camisetas são bastante especiais para o gasparense fã da seleção. Essa camisa eu gostaria de mostrar, porque é uma camisa que eu tenho um carinho muito especial também, que veio diretamente da CBF, de um atleta que usou. Essa camisa é uma camisa de treino da seleção brasileira. Foi usada pelo jogador Juan, que era zagueiro, nos treinamentos. E alguém conseguiu para mim e trouxe ela para mim. Então eu aguardo, até uso, mas só uso com muito carinho, né? E essa aqui também é da comissão técnica, também original, que alguém usou da comissão técnica. Para Binho, assim como para os milhões de brasileiros apaixonados pelo futebol, não há nada que se compare à emoção de assistir a uma partida em um estádio, ainda mais quando é da seleção brasileira. E como todo bom torcedor, ele acredita que o Brasil tem todas as chances de ganhar a Copa do ano que vem. Eu acho que o grupo mostrou na última Copa das Confederações, agora em junho, que está muito unido. E isso é um papel fundamental. O grupo está fechado, como eles chamam na gíria do futebol. Eu espero que isso reflita diretamente para os gramados. A gente também agradece, em nome de toda a equipe da TV Gaspar, também quero desejar a vocês, telespectadores e internautas que acompanham o nosso trabalho, um 2014 maravilhoso, cheio de oportunidades, de sucesso, e que em 2014, na retrospectiva que a gente for fazer ano que vem, a gente possa trazer muitas boas notícias e que você tenha muitas boas notícias nesse ano que começa. Muita felicidade para você e para sua família e fique sempre com a gente aqui na TV Gaspar.